Vamos falar hoje um pouco sobre fora da caridade não há salvação. Eu acredito que todos devem ter ouvido já essa afirmação. Ela vem de ensinamentos de Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo, ele foi um doutor da lei e na época era Saulo. Então ele praticava a lei de Moisés, conhecedor da lei de Moisés. E quando, depois de muito torturar, inclusive cristãos, ele se depara com Jesus na estrada de Damasco e se converte ao cristianismo e se torna um dos maiores divulgadores dos ensinamentos de Jesus. E também muda de Saulo para Paulo. É aquele Paulo que nós conhecemos nas escrituras bíblicas. Então vamos ver um pouquinho desse trabalho que Paulo fez. Ele saía andando, na época não tinha todo o recurso de hoje, e depois de uma determinada idade avançada, quando ele não conseguia caminhar mais, ele escreveu as famosas epístolas, que são cartas. Então, ele, nessa primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a caridade. Vamos ver um pouquinho sobre essa carta. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que distribuísse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. E a carta se alonga mais, Ela continua explicando sobre a necessidade da caridade. Então, hoje nós vamos buscar entender sobre a necessidade da caridade, sobre a luz da doutrina espírita, Tirar um pouco desse véu da letra, buscando o ensinamento, buscando o sentido do ensinamento, para podermos trazer para a nossa vivência. Então, fora da caridade não há salvação. Por muitas vezes, você ouviu a expressão fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Talvez para manter os fiéis dentro das igrejas, que se quisessem a salvação teriam que ali permanecer e mantê-las, principalmente financeiramente, afirmando que fora daquela verdade ou igreja que eles pregavam, não haveria salvação. Pregavam muito nas igrejas que, se não seguissem os dogmas da igreja ou os rituais ali ensinados, iriam queimar no fogo eterno, iriam para o inferno, fazendo com que os fiéis não questionassem o que era falado pelos líderes religiosos. Se fosse escrita fora da igreja não há salvação, a afirmação se sustentaria em dogmas particulares das igrejas. Seria uma fé especial e não a fé fundamental em Deus, ou na imortalidade da alma,
que é fé comum em todas as religiões. Só seria salvo quem permanecesse na igreja, o que seria uma injustiça. Aqueles que não participassem dessa igreja não seriam salvos. Né? E se fosse escrita também fora da verdade não há salvação, seria equivalente fora da igreja não há salvação. Seria exclusiva aos conhecedores da verdade. Aqueles que não conhecessem a verdade não seriam salvos. Né? E também contrário à lei de justiça e à bondade divina. A salvação. Fora da realidade não há salvação. Comumente entendido como ir para o céu. Né? A salvação dentro da doutrina espírita, que os espíritos nos explicam, é o acesso à suprema felicidade, alcançar a plenitude como um espírito imortal, ou a iluminação espiritual. Né? Atingir a completa purificação. É um trabalho de dentro para fora, ou seja, é um trabalho individual para ser feito por cada um de nós. A palavra salvação, Salvador, que é usada na afirmação de Paulo, ainda hoje é interpretada como salvação do inferno, né? Inferno eterno, ou do fogo eterno. Eu vou me salvar, então daí eu vou me fugir daquele fogo eterno, daquele inferno. Né? Então eu tenho que fazer isso ou aquilo para que não aconteça o pior. Né? O axioma está correto. Né? Só que, porque ele está dentro da lei de causa e efeito. Tudo que eu faço tem consequências boas ou más. Né? Só que a interpretação dessa forma está equivocada. Né? Porque nós não trocamos com Deus, nós não fazemos barganha com Deus. Então nós precisamos entender o que seria essa salvação. Né? As palavras salvar ou salvação têm uma origem do latim. Já daquela época, né, então usavam-se o latim de salvar ou salvatione, e tem um significado bem variado. Ela é interpretada de duas formas. Né? Nós podemos interpretar ela a salvação, salvo por alguém, por um terceiro, ou nos salvamos. Né? Salvação. Houve a salvação. Por quem? Por mim próprio ou por alguém. Né? Salvação, tirar alguém da ruína. Né? O médico salvou a criança. Os bombeiros salvaram parte dos móveis. A salvação da lavoura foi a chuva. Salvação, né? Alguma coisa fora, né? Que salvou. Né? O salva-vidas salvou o menino que estava se afogando. Né? Um salvou o outro. Né? O salvador é aquele que salvou o outro. Então aí nós separamos salvador e salvação. Podemos compreender, aceitar que Jesus é o nosso salvador? Sim. Porque ele veio nos mostrar o caminho, mas a caminhada é nossa. Ele nos mostra o caminho, como Salvador mostrando um caminho, mas nós caminhamos. Porque se ele viesse nos carregar, ele estaria tirando o nosso livre-arbítrio. Ele estaria transgredindo as leis de Deus, a lei de liberdade. Então, ele nos mostra o caminho, mas nós precisamos seguir para a nossa salvação. Tanto que Jesus alerta em várias passagens, né, sobre ele falava, quando alguém se dirigia a ele e conseguia a cura, né, ele falava: a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Ou seja, você está curado, vai e não faça mais aquilo que você estava fazendo, que trouxe você a essa situação de agora. Então ele auxiliava
mas falava que quem havia curado aquela pessoa era a fé que a pessoa tinha. Então, o fundamento fundamental para essa salvação seria a fé, né? Claro que nessa situação nós nunca estaremos sozinhos, né? Jesus nos mostra no caminho o vigiai e orai, para não caíres na tentação ou não caíres no erro, né? Com a vigilância nós disciplinamos os nossos pensamentos para seguirmos no bem, né? E com a oração estamos em contato com os mensageiros, com os nossos anjos da guarda, que nos auxiliam na nossa jornada. E a caridade? Sabemos que a salvação é um esforço nosso. Vamos entender a caridade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec questiona os Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E os Espíritos respondem, os benfeitores respondem, bem objetivos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Resume em 3 pontos, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Então nós sabemos que a caridade é uma filha direta do amor. O amor de Deus, o amor do Pai. E o amor é um sentimento que deseja o bem, o cuidado, a proteção, o amparo, que quando se tem, põe em prática amando. Amando, se pratica a caridade. Partindo sempre de nós mesmos, de si mesmo, como ensina Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, caridade, segundo Jesus, não restringe-se à esmola, às sopas, a doações, a filantropias, né? São importantes? São, mas ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Para seguirmos o ensinamento de Jesus do amai-vos uns aos outros como irmãos, precisamos ser bons, indulgentes e perdoar. Como que fazemos isso? Benevolência para com todos. Como podemos entender a benevolência segundo o ensinamento dos Espíritos? Benevolência é o ato de ir ao encontro do bem. É o movimento de realizar o bem em todas as circunstâncias. A benevolência para com todos começa na benevolência do próprio autor. Começa na benevolência comigo. Como que eu vou fazer para o outro o que eu não sei? Como que eu vou trabalhar com o outro se eu não sei trabalhar comigo, né? Jesus nos ensina a amar o próximo como nós mesmos, né? Precisamos aprender a nos amar para poder amar o outro. Se eu não me amo, como vou amar o outro? Se eu não sou bom comigo mesmo, como poderei ser bom com o outro? Se não sou paciente comigo, como poderei ser com o outro? Se não possuo serenidade, como poderei ter com o outro? Vocês vejam que a doutrina nos mostra todo passo a passo, né? Uma sequência de como é que nós podemos conseguir essa salvação, né? E assim é com todas as virtudes, né? Precisamos ter conosco para poder repartir com o outro. Se eu não sei cuidar de mim, como é que eu cuido do outro? Quem ama, cuida. Eu me amo? Eu estou me cuidando, né? Só posso dar aquilo que tenho. Se eu não tenho, como vou dar, né? Se não sou comigo, como poderei vivenciar com o outro? Devo desenvolver primeiramente dentro de mim, né? A indulgência. Indulgência para com as imperfeições dos outros, né? A indulgência aqui eles separam que é com o outro. Indulgência com as imperfeições dos outros, né? É aceitarmos os outros como são. Começa com a tolerância para com as dificuldades. Claro, porque com as virtudes é fácil, né? Nós convivermos, né? Mas aqueles defeitos do outro que nos incomodam,
nós precisamos ter a indulgência, ter a tolerância, né? É a aceitação do outro como ele é. Só ele se modifica, assim como só nós nos modificamos, né? Com essas diferenças espirituais de cada um, né? Cada um de nós tem as suas dificuldades, não tem uma, outro tem outra, né? Aí entra a indulgência de todos nós, pais, educadores, né? Jesus nos deixou exemplos vivos também de como usar de indulgência. Naquela passagem do argueiro e a trave do olho, para termos indulgência, né? Ensinando que devemos primeiramente tirar a trave que está em nosso olho, para depois vermos como poderemos auxiliar a tirar o argueiro do olho de nosso irmão, né? Esclarecendo que dessa forma, com os defeitos da humanidade, nós, ainda hoje, né, é ver o mal no outro, em vez de ver o que está em nós mesmos. Será que eu gostaria que fizessem para mim, falassem de mim o que eu estou falando do outro, o que eu estou fazendo com o outro, né? Até mesmo que pensassem o que eu estou pensando do outro? Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então, são reflexões que nós precisamos trazer para dentro de nós, nos conhecermos para ver se nós estamos trabalhando com indulgência ou não. Naquela passagem também da mulher adúltera, né? Onde que os escribas dos fariseus conduzem uma mulher que foi surpreendida em adultério, né? Afirmando que Moisés ordena na lei para lapidar as adúlteras. Perguntando a Jesus o que ele pensava a respeito, ele responde, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele questionou todos, né? Ele falou, se estão sem pecados, atirem a primeira pedra. Começaram a sair outros mais velhos primeiros, né? Por quê? Porque todos sabiam que tinham seus pecados, seus erros, né? Então, como é que iam julgar alguém, sendo que eles cometiam também os seus erros, né? Aí, dessa forma, Jesus nos afirma que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, faz da indulgência um dever, para que nós usemos isso constantemente, né? Porque não há ninguém de nós que dela, da indulgência, não tem necessidade para si mesmo. A indulgência não se ocupa com os atos maus do outro, a menos que isso seja para servir, para auxiliar, né? E ainda tenha o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas tem conselhos. São Vicente de Paulo recomenda que, em vez de desprezar os ignorantes e os viciados, que devemos instruí-los e moralizá-los, auxiliá-los no processo educativo, né? Então, a indulgência atrai, acalma, averte, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Ou seja, nós nos colocamos no lugar daquele outro que nós estamos muitas vezes criticando. Estamos pegando o carro, não? Será que estamos sendo indulgentes? E o perdão das ofensas? O perdão, ele é um pouquinho amplo, né? Mas nessa colocação dos Espíritos, que, como Jesus a entendia, ela se refere ao outro. O perdão ao outro. Para conseguirmos praticarmos a caridade, precisamos da benevolência, indulgência e perdão ao outro, né? Então, nós perdoarmos os nossos irmãos como todos somos filhos do mesmo Pai, né? E para isso, claro, precisamos também aprender a nos perdoar. E muitas vezes nós ficamos nos cobrando, nos martirizando por alguma coisa que nós cometemos um erro. Cadê o auto-perdão? E ficamos nos cobrando, essa cobrança interior, essa cobrança íntima, e muitas vezes é
acaba indo até mesmo para a depressão, né? Quando falamos muito em perdoar o outro, muitas vezes esquecemos de nós, né? E aquelas coisas que nós fazemos, que nós falamos magoando as pessoas e nem percebemos. Quem disse que nós também não precisamos do perdão, né? O perdão é um trabalho para ser feito para aquela remissão do erro cometido. Vamos precisar trabalhar com muito amor para anular a falta e não reincidir no erro, não cometer aquele erro novamente. Os Espíritos nos ensinam que aquele que pede perdão a Deus sobre as suas faltas, é muito comum, né? Nós pedimos perdão a Deus sobre as nossas faltas, né? Só obtém se mudar de conduta. Veja bem, pode pedir perdão a Deus? Pode, mas se não mudar de conduta, as consequências vão ser piores. Precisa mudar de conduta, instruções dos Espíritos, né? As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Se nós não aprendemos a perdoar, nós vamos ficar sozinhos. É impossível conviver com alguém sem perdoar, a menos que nós estejamos convivendo com anjos, porque os anjos nunca vão nos machucar. Como nós não convivemos com os anjos, vamos aprender a perdoar, para poder conviver bem, conviver em paz com todos aqueles que estão ao nosso lado, né? Qual é a forma de viver bem em sociedade? Praticarmos o perdão, perdoarmos, né? É importante lembrarmos que existem leis estabelecidas por Deus em todo o universo, todas filhas da lei do amor. É a lei maior. Lei de amor é a lei de Deus. O amor de Deus. Não o amor que nós ainda estamos conhecendo. Estamos assim, começando a engatinhar nesse conhecimento do amor. Todas essas leis de amor são para o nosso bem, para a nossa felicidade, né? É como se Deus fosse um grande maestro, administrando uma grande orquestra e nós somos um músico. Como é que nós estamos tocando nessa grande orquestra que Deus está coordenando? Nós estamos afinados ou estamos desafinados? Esse questionamento não é nós, aqui só encarnados, mas nós, como espíritos imortais também, como tantos espíritos que deixaram o corpo, para que nós possamos alcançar a felicidade, alcançar essa plenitude, né? Essa suprema felicidade. Será que nós estamos vivendo dentro das leis de Deus ou estamos desafinados, né? Jesus foi um exemplo vivo desses ensinamentos de Deus. Ele evidenciou a lei de amor e nos deixou muitos ensinamentos para a nossa salvação, para alcançarmos essa felicidade, essa suprema felicidade, essa plenitude, né? Nós sempre lembramos que nos estudos, Deus é a suprema inteligência, a suprema bondade, é supremo em tudo. Então, para nós alcançarmos essa suprema felicidade, nós precisamos sempre seguir, trabalhar dentro das leis de Deus. E para trabalharmos dentro das leis de Deus, nós precisamos conhecer. Conhecer as leis é um passo. Primeiro, aí tem o segundo, depois tem o terceiro. Conheço intelectualmente, mas já sinto isso dentro de mim. Já consegui vivenciar isso? Consigo trazer para a minha vivência? Na situação que eu estou, eu já sei, eu comecei a sentir isso, mas eu consigo pôr em prática?
Então são os passos. São processos normais da evolução. Precisamos nos instruir. É isso que os Espíritos nos falam. Instruí-los. Com a instrução, nós vamos conseguir viver dentro das leis de Deus e praticar a caridade que nos dá a salvação. Gratidão a todos e que possamos fazer esse trabalho de reforma, de mudança dentro de cada um de nós. Agora vamos passar para os passos,